Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, imersão no livro de Salmos, amém, irmãos? Então hoje vamos estudar o Salmo de número 3. Peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor, amém, irmãos? Então, Salmo de número 3, começando aqui a ler o versículo 1 que diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Então, irmãos, o Salmo 3, Salmo de Davi, é um salmo de lamentação e de sofrimento. É um apelo, ao livramento divino em uma situação de crise. Então, esse salmo aqui ele mostra Davi fugindo de Jerusalém e de seu filho Absalão. Absalão ele tentou depor o rei, seu próprio pai, e quase foi bem sucedido. Lá em 2 Samuel 15, de 1 a 6, a gente não vai ler, mas mostra que Absalão era uma pessoa de boa aparência, elegante, tinha palavras agradáveis e era um hábil mentiroso. Então Absalão, irmãos, é uma tipologia de Satanás, que ataca o reinado de Davi. Da mesma forma, nós, como reis e sacerdotes, somos atacados, por Satanás. Então Davi, ele está pedindo a Deus que o defenda e que destrua os seus inimigos. Essa expressão que ele utiliza, os que se levantam contra mim, quer dizer que aqueles que me odeiam, o opressor, o inimigo, o inimigo que havia cercado Davi. Então Davi ele estava surpreso com o tamanho da rebelião. E Davi ficou com um exército bem reduzido, porque a maioria foi para o lado de Absalão. Então, falando um pouquinho, irmão, sobre Absalão, Absalão, ele era um dos filhos do meio, de Davi. Aminon, outro filho de Davi, que era meio-irmão de Absalão, ele se apaixonou por Tamar, irmã de Absalão. Aminon violentou, Tamar porque ela resistiu às suas investidas, Passaram-se 2 anos do ocorrido e Absalão, então, ele matou Aminon por causa do que tinha acontecido a Tamar, E Absalão, então, ele fugiu de Jerusalém e foi para Talmai, onde vivia o avô de Absalão. Aí mais tarde, Davi chamou Absalão de volta, para Jerusalém. E Absalão, então, silenciosamente, ele reuniu os seguidores do povo e do exército de Davi, e Absalão levantou-se em rebelião contra Davi. Lá em 2 Samuel 15, versículo 13, diz assim: Então veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um de Israel segue a Absalão. Então tudo isso, mano, terminou, a gente sabe, no final, com Absalão morto por Joabe, um dos generais de Davi, E Davi sofreu muito quando soube da morte do filho. Salmo 3, versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá, Aí tem essa palavra final, selá, Selá, irmãos, é uma palavra hebraica, colocada em pontos chaves para sinalizar uma pausa musical. Os salmos eles eram dirigidos ao músico mor, ou ao mestre de canto. Era também uma forma de reflexão para a pessoa pensar no que havia sido dito. Muitos amigos de Davi haviam se tornado desafetos de Davi e diziam para ele que ninguém ajudaria ele, nem mesmo Deus. Então o povo estava dizendo, irmãos, que não há salvação para Davi. E dessa vez, Deus não vai te ajudar. Então as pessoas estão dizendo para ele, ó, dessa vez, Deus não vai te ajudar. Deus te abandonou. Então essa declaração, irmãos, aponta para o mundo que nos cerca, o mundo de hoje, que pensa que Deus não pode fazer nada, A palavra salvação aqui, irmãos, significa livramento do perigo. Davi, nos versículos 1 e 2, ele está preocupado com os muitos que são os adversários hostis, Então, irmãos, por que Deus, ele está permitindo que isso aconteça para Davi, Porque isso, irmãos, fazia parte da disciplina de Deus por causa do seu pecado de adultério e homicídio. E aí, para piorar a situação, no momento da fuga de Jerusalém, Simei, parente de Saul,
ele aparece e amaldiçoa Davi publicamente, atirando pedras e maledicências contra o rei e a sua comitiva, né? A Bíblia, irmãos, ela não diz mas se alguma pedra acertou Davi, né? Eu creio que não, pois no versículo seguinte a gente vai ver que Davi vai dizer que Deus é o seu escudo. Versículo 3. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, irmãos, enquanto que no versículo 1 dá a ideia de que muitos têm cercado a Davi, a ideia aqui no versículo 3 é que esses inimigos precisariam passar pelo Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor é o escudo de Davi. Essa expressão no início aqui, ó, porém tu, muda, né? Muda o tom do salmo de depressão para confiança em Deus, né? Lá em Gênesis 15, versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então percebe que Deus também, ele era o escudo de Abraão, né? Deuteronômio 33, versículo 29 diz assim: Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as alturas. Então a gente está vendo aqui então que Deus é o escudo de Israel, né? Então, irmãos, Davi ele está querendo dizer que quando ninguém o ajudava, Deus era o escudo dele, né? Ele diz assim: Deus é a minha glória, ou seja, a sua presença é o nosso bem maior. Então, irmãos, no momento em que ninguém estimulava Davi a erguer a sua cabeça, ele diz, né? O que exalta a minha cabeça, ou seja, o Senhor que restaura, né? É a minha dignidade. Foi o Senhor que pôs Davi no trono e o Senhor o manterá lá, né? Uma pessoa que vive, irmão, segundo a vontade de Deus, mas que está passando por aflições e oposições, essa pessoa ela pode invocar a Deus na confiança, né, de que Deus agirá em seu favor. Versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Então, irmãos, Davi, ele também tinha dias difíceis, né, em que tudo dava errado. No caso de Davi, o próprio filho Absalão se levantou, né, em revolta militar contra Davi. Absalão chamou os melhores oficiais de Davi e prometeu a eles vários benefícios, né, caso eles se ajuntassem a ele. Então Davi, irmãos, ele percebeu que agora a força não estava mais nas armas que ele utilizava para a guerra, né? Ele tinha que recorrer a Deus. A gente percebe aqui então que é um momento, né, de rendição, né, de Davi. Quando ele diz assim: ouviu-me desde o seu santo monte. Então aqui está falando de Sião, né? O local do templo de Jerusalém, que foi escolhido e preparado durante a vida de Davi. Versículo 5. Eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, irmãos, Davi pode até mesmo dormir um pouco à noite antes da grande batalha, né? Não porque ele estava com os seus soldados, mas porque o Senhor o sustentava, né? Então Davi dormiu no acampamento de guerra, embora o inimigo estivesse por perto. O descanso de Deus, irmãos, ele é um dom que nos é concedido, né? Até nas épocas mais difíceis da vida. Esse episódio, irmãos, nos faz lembrar, né, de Jesus dormindo em meio à tempestade, né? E de Pedro, né, dormindo na prisão. E o interessante aqui, irmãos, é que Davi ele estava dormindo enquanto seus inimigos se alegravam, né, diante da sua aparente derrota. Versículo 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Então Davi, né, ele confia, né, que Deus lhe dará vitória contra a rebelião liderada por seu filho, né? Nos versículos 5 e 6, Davi ele fala de si mesmo, né? No versículo 5 ele dorme tranquilo e no versículo 6 ele acorda sem medo dos 10 milhares, né? Então a rebelião de Absalão foi acompanhada por muitas pessoas do povo, né? De modo que essa expressão 10 milhares, que significa muitos, né, não era um número assim exagerado. Lá em 2 Samuel
17, versículo 1 diz assim: Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. Então, irmãos, o Desculpa. O Aitofel, ele era conselheiro de Davi, mas ele traiu Davi e passou a apoiar Absalão. Aitofel, ele aconselhou um ataque rápido contra o rei com o objetivo de matar apenas Davi e capturar todo o povo. O rei Davi, então, ele pediu a Uzai, né, seu amigo que havia se infiltrado no acampamento de Absalão, que fizesse o oposto, né? Então Uzai, ele conseguiu frustrar os planos de Aitofel, dizendo para o rei esperar um pouco porque Davi era homem de guerra, né? E isso deu tempo para Davi fugir e não ser pego desprevenido. Versículo 7, né? Salmo 3, 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Então, irmãos, nos versículos 7 e 8, Davi ora novamente, como que antecipando, né, a sua vitória. Aqui Davi ele expressa confiança na vitória, como se já fosse uma realidade, né? E essa expressão, levanta-te, Senhor, significa que Deus luta, né, pelo povo contra os seus inimigos de carne e osso. Né? Por isso que o salmista ele cita os queixos e os dentes. Né? Acertar o rosto do inimigo, irmãos, era um ato de humilhação. Então o salmista aqui, ele quer nos mostrar também que os seus inimigos são como feras poderosas. Né? Davi ele está pedindo a Deus para levantar e tomar posição em favor dele. Versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, irmãos, a palavra salvação aqui, ela é no sentido de livramento, né? Dado a Davi das mãos dos seus inimigos. A libertação do perigo imediato, né? Então, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, Davi ele está pedindo, né, para que o povo que se opôs contra ele seja abençoado. O profeta Jonas, ele citou esse versículo 8 aqui de Salmos, quando ele estava dentro do ventre do grande peixe. Lá em Jonas 2, versículo 9, diz assim: Mas eu te oferecerei sacrifício, com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então, irmãos, depois desse episódio com Absalão, né, Deus então ele restaurou a Davi o seu trono e permitiu que ele preparasse Salomão, né, para sucedê-lo. Então, irmãos, a partir aqui para a conclusão, né, desse estudo, nós vimos que no versículos 1 e 2 fala sobre a perda, né, que Davi estava tendo. Davi ele estava perdendo seu filho, né? Mas Davi já vem perdendo seu filho já há muito tempo. Mas agora parece que a coisa chega num patamar super difícil, né, para Davi. Fora isso, né, havia o risco também de perder também o trono. Então a gente vai ver que nos versículos 3 a 5, aqui Davi ele rebate o que ele estava vivendo, né? Quando ele diz que Deus é o escudo dele, né? Então Davi ele está prestes a perder seu filho, a perder seu trono, mas ele não perdeu o seu Deus, né? Dos versículos 6 até o 8, agora Davi ele vai enfrentar seus inimigos. Então, irmãos, a vida do crente não é só uma vida de vitória, né? Às vezes passamos por dificuldades, né? Semelhante a que passou aqui Davi, né? Então, irmãos, que espécie de inimigos, né, você tem enfrentado, né? Inimigos no trabalho, na escola, na vizinhança, em casa, né? Você pode orar como Davi orou, né? Você não precisa pedir como Davi pediu, né, para quebrar os dentes do seu inimigo, né? Porque o contexto aqui de Davi era uma luta física, uma guerra, né? Mas você pode pedir que Deus remova, né, aquela pessoa do seu caminho. Você pode pedir para Deus frustrar, né, o ataque do seu inimigo. O importante é saber que Deus está lutando as nossas batalhas, né? Então aquilo que Davi podia fazer, ele fez, né? Ele orou ao Senhor, mas ele não ficou parado, né? Então quando o versículo diz que Davi dormiu, significa que cessou toda a ansiedade, né? E ele pôde dormir em meio ao problema. Então, irmãos, Deus deixou esses salmos, né, de lamentação na Bíblia. Por quê? Porque Deus quer que os seus filhos o invoquem em tempos de aflição. Né? Talvez você não tenha adversários humanos, né?
mas você tem boa relação, né, com as pessoas, mas pelo lado espiritual você está cercado de tentações que ameaçam a sua vida espiritual. E para vencermos esse adversário, temos que buscar, né, recurso em Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então aqui a gente encerra esse estudo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você tenha alguma dúvida ou mesmo queira fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço aí que você use os comentários. Se você, né, gostou do vídeo, peço aí que você deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus.